Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos a mais uma Escola Bíblica Online, a nossa 21ª aula. Já estamos aí caminhando para 150 dias de quarentena e dessa maneira nós vamos até o final do ano com a nossa Escola Bíblica Online. Avisando você que hoje à noite teremos a nossa Santa Ceia e já estaremos presencial. Então, que você possa estar conosco participando dentro daquele mesmo esquema, álcool gel, máscara, nós temos ali um termômetro a laser, né? Então, nem encosta em você, só o laser mesmo para tirar a sua temperatura. Então, se você estiver enfermo, não compareça. Crianças até 14 anos não poderão estar. Então, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Espero que você esteja aprendendo, espero que você esteja aí entusiasmada com esta aula. Eu estive conversando com algumas pessoas que gostam e participam da nossa escola bíblica, estão muito contentes com a escola, estão acompanhando na sua Bíblia, nas aulas, e aquilo que você tiver dificuldade, deixe aí nos comentários. Curta, compartilhe, acione o sininho, que aí você vai estar recebendo sempre quando nós tivermos um culto, uma mensagem, algo especial para você aí no YouTube. Amém? Então vamos lá, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós começamos a falar, né, sobre a semana passada, sobre aqueles trabalhadores na vinha, uns que foram chamados cedo, outros na hora do almoço, outros de tarde, faltando ali pouco tempo para terminar ali o trabalho. E nós tivemos ali uma reação dos trabalhadores, né, onde eles ficaram constrangidos ali naquela situação, porque alguns trabalharam mais, outros trabalharam menos, mas ganharam o mesmo salário, né? Então agora nós vamos ver que os trabalhadores, o que eles estavam pensando e o que Jesus queria ensinar para eles. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós temos aqui do verso 13 e 14, e a palavra de Deus diz: mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Então, eu quero dar. Ensino de Jesus é sobre a graça. Nós recebemos de Deus o que não merecemos. Então, Jesus fala dos trabalhadores do seu reino, aquele que ele chama. Deus representa o proprietário e os que são chamados por Deus igualmente serão salvos. Não importa se foram chamados quando crianças, mais cedo, e serviram a Deus a vida toda, ou como o ladrão da cruz, chamado na hora da morte, todos receberão da graça salvadora. E isso é o que Deus quer dar. Não compete a nós questionarmos a vontade de Deus, achando que merecemos mais porque fizemos mais, trabalhamos por mais tempo, temos mais tempo de salvação. Jesus dá um puxão de orelha nos discípulos e em nós também, porque fazemos mais, merecemos mais, ganhamos mais. Mas quando pensamos que já ganhamos a salvação, é que foi o que aconteceu quando Jesus chamou a cada um de nós. Então a escolha é de Deus. Na verdade, eu me lembro quando eu era líder da capelania na Santa Casa, e ali nós tínhamos uma equipe de trabalho. Então nós tínhamos várias enfermeiras que ali eu sempre falava para elas: façam o seu trabalho, mas quando vocês chegarem, pegarem o prontuário, quando você vê ali que um paciente já está mesmo na hora da morte, vá lá e fale de Jesus. Mostre Jesus, porque ele ainda tem a oportunidade de ser salvo, de aceitar a Jesus e ter a salvação. E alguns me questionavam: pastora, mas nós estamos aqui há tanto tempo, como pode?
verdade teve uma vida errada, às vezes uma vida de crime, de tráfico de drogas, uma pessoa má, e agora vai aceitar Jesus por último, e aí vai ter a salvação? Então, meu amado, é o que Jesus está falando sobre os trabalhadores da vinha. Ele quer dar a salvação tanto para aquele que desde criança, nós temos pessoas ali na igreja que conhecem a Jesus há 40 anos, estão com a sua salvação nas mãos, brigam por esta salvação todos os dias, para quando Jesus vier buscar a sua igreja, esta pessoa seja salva. Temos ali várias pessoas assim, mas também temos aquele que vai de última hora aceitar a Jesus, e ele também vai ser salvo tanto quanto o primeiro. O salário vai ser pago, o salário da salvação. E aquele que falar não, mesmo na última hora, também terá o seu salário, que será da morte eterna. Então, ore para que as pessoas sejam salvas, né? Não deixe para a última hora, porque nós não sabemos quando Jesus vai vir buscar a igreja. Mas pense nisso, faça uma reflexão. Quantas vezes você questionou este acontecimento? E tá aí, Jesus está explicando direitinho para você. Agora, Mateus 20, versículos 15 e 16. E a palavra diz: porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O Senhor da vinha fala dos seus bens. Eu faço o que quero, é meu, né? Como o meu dinheiro, eu pago o que eu quiser para quem eu quiser, demonstrando a soberania de Deus nesta comparação. Então, Jesus diz: será que teus olhos são maus? Porque estou sendo bom a estes outros aqui? Você não gostaria de estar no lugar deles, trabalhando 1 hora e receber um denário? Claro, né? Queria trabalhar menos e ganhar, né? A mesma coisa. Jesus está mostrando a estes que questionam que o olhar deles é mau, é invejoso. Assim, fecha dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, falando de fidelidade. Não importa o horário que foram chamados, mas sim que eles foram à vinha e obedeceram à voz do Senhor. Foram fiéis no chamado, no momento que foram chamados pelo Senhor. Fidelidade. Eu fui chamada ao Senhor há 25 anos atrás. Eu fui chamada pelo Senhor, eu tinha 40 anos. Já tinha vivido uma vida inteira, basicamente. Já casada, com filho. Mas o Jesus me chamou. Ele não se esqueceu de mim, né? E quando ele me atraiu a ele, porque o Senhor nos atrai a ele. Quando o Espírito Santo de Deus me chamou, eu já tinha 40 anos. E aqueles que já andaram desde que nasceram e estavam ali juntos, eu terei a mesma recompensa deles? Depende de mim, né? Mas será pago o mesmo valor, a nossa salvação. O galardão é outra coisa. A palavra de Deus diz que nós teremos galardões por aquilo que fizemos, pelas obras do reino de Deus aqui na terra. Então, faça a sua parte, que Deus com certeza faz a dele. Então, a recompensa não deve ser a motivação para os trabalhadores obedecerem ao Senhor. No último grupo, não tinha combinado o pagamento, mas pela fé, confiança nesse Senhor, eles foram com fidelidade trabalhar. E a recompensa existe e vem das mãos do Senhor. A graça é o pagamento perfeito, né? Jesus agora vai falar de morte, né? Uma nova predição sobre a morte e a ressurreição. Então, capítulo 20, versos 17 e 18, ele diz assim: e estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse:
Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. Eles o condenarão à morte. Jesus fala a terceira vez sobre a morte. Ele já falou em Mateus 16, 21, Mateus 17, 22, Mateus 20 e 17 e 18 está falando agora. Então, ele está aos poucos preparando os discípulos para compreenderem a necessidade da sua morte e da sua ressurreição. Então, Jesus estava em Cafarnaum, né, na Pérea, e vai para Jerusalém, onde vai começar a acontecer o pano de fundo da morte e da ressurreição de Jesus. Então, agora Jesus está caminhando para Jerusalém, conversando com os discípulos e querendo falar para eles, né, explicar para eles que vai haver a morte, mas vai haver a ressurreição. Versículo 19. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem. E ao terceiro dia ressuscitará. Gentios eram os romanos que não eram judeus. Jesus detalha agora o que vai acontecer. Então eram coisas que aconteciam com bandidos, atos realizados com pessoas criminosas. Então os discípulos não entenderam. Eles ficaram perplexos, né? Não entenderam muito bem como isso iria acontecer. Se morte de cruz, ele seria crucificado, açoitado, assim como eram os bandidos, como Jesus poderia passar, né, por tudo isso? Então existe ali um pedido estranho. Tiago, João e a sua mãe. No verso 20 e 21. Então se chegou a ele a mãe de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. E perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então essa mãe, influenciada pelos filhos, né, vai adorando ao Senhor, e parece estranha essa atitude por esse pedido, né, que é feito pelo filho. O que significa essa expressão direita e esquerda? Era a posição de autoridade e poder. Quem ficava ao lado direito do rei tinha autoridade e tinha poder, né? Então é um pedido muito estranho. Jesus diz que no final ele explica onde ficarão os discípulos, os 12 tronos para julgar ou governar as 12 tribos. Jesus já havia dito isso, que os discípulos governariam com Jesus. E mesmo assim, vem esse pedido através desta mãe. Então, nós vemos aqui que os discípulos ainda estavam construindo o seu entendimento. Nós estamos falando sempre isso, né? Eles vêm ali tentando entender devagar, assimilando, mastigando bem aquilo que Jesus está explicando, né? Eles tinham falhas na sua compreensão, a compreensão das coisas, né? E Jesus trata com muito carinho essas falhas, ensinando os discípulos. Por isso ele vem falando, para você ver, já é a terceira vez que ele está falando sobre morte e ressurreição. Então ele vem aí compondo os discípulos para os fatos que no futuro estaria próximo e iria acontecer. Então Tiago e João querem ser mais do que os outros, né? Garantir poder, força acima dos outros discípulos. Então, no verso 22 e 23, mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete cedê-lo. É, porém, para aqueles a quem estão preparados por meu Pai. Então, o cálice, Jesus está falando do sofrimento, né? Vocês querem sofrer o que eu vou sofrer, né? Então, eles tinham intenção e uma fé forte, mas não tinham a compreensão
certa do que Jesus estava falando, do que Jesus ia passar, que era receber todos os pecados do ser humano sobre ele. Então nós vamos ver à frente a falta de entendimentos que todos abandonaram Jesus. Então Jesus, quando ele foi preso, mas Tiago e João, depois de permanecerem firmes, eles eram de fé. Então Jesus disse que eles iriam passar por sofrimento também por causa de Jesus. Jesus não quer colocar pessoas em algum lugar, né? A recompensa está em Deus e vai dar a cada um segundo a sua vontade. É um retomar da parábola dos trabalhadores da vinha. O reino é dele, ele dá a quem ele quer. Lindo isso, né? Poderoso. Faça valer, viu? Faça valer a sua fé, o seu entendimento, a sua vida com Jesus. Faça valer a pena. Vai ser muito glorioso quando tudo isso acontecer. Mateus 20, versículos 24 e 25, diz assim: Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. A mãe foi usada como intermediária, né, de João e Tiago. Então Jesus usa a figura do governo humano. Existe uma hierarquia nos governos humanos e essa hierarquia dá poder para quem está dominando. Verso 26 e 28, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande dentre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, grande, né, como Tiago e João queriam, Jesus puxa aqui o exemplo para ele, né? Jesus, que é o rei, que é o maior, o que mais serviu em todo o tempo. O padrão é o rei que mais serviu, é o maior. Então, nós devemos trilhar o caminho de servir. Para sermos mais próximos do rei, devemos servir. Então, agora, neste caminho para Jerusalém, Jesus vai encontrar com 2 cegos aqui. Então, Jesus vai curar 2 cegos em Jericó. Mateus 20, versículos 29 e 30. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui nós temos 2 cegos que entenderam quem era Jesus e sabiam que era o Messias, chamando o filho de Davi. Nós vamos fazer uma comparação com uma outra passagem em Marcos, capítulo 10, versículo 46. E esta passagem diz assim: E foram para Jericó. E quando saía ele de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, em Mateus, ele fala de 2 cegos. Em Marcos, ele fala de 1 cego. Mateus 2, Marcos 1, com o nome do mendigo. Porque Mateus narra 2 e Marcos 1? Seria uma contradição? Mateus tem o foco de narrar o milagre completo, sem nomes e familiaridade, com os personagens. Ele está interessado na narrativa com o que acontece. Marcos tem outro foco, de citar o milagre de alguém conhecido. Então ele usa a sua condição de mendigo e até o pai dele, que era Timeu. Isso demonstra que Marcos tinha essas informações, conhecia essa pessoa e foca no milagre deste cego conhecido. Então, Marcos queria algo que fosse um testemunho bem verdadeiro para eles de uma pessoa conhecida. Não temos aqui, na verdade, uma contradição,
mas temos aqui uma complementação. Eram dois cegos, um deles era Bartimeu, Bartimeu que era filho de Timeu e que era o mais conhecido daquela região. Então, Mateus narra todo o milagre, né? E Marcos narra o detalhe, né? De um dos dois cegos que foi curado e que era muito conhecido. No verso 31, 32, mas a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Muitas vezes a multidão quer repreender e calar. Ver o cego, continuando cego, não quer ver o milagre, não quer enxergar a bênção de Deus na vida das outras pessoas. Mas a fé é gritar cada vez mais, buscar cada vez mais, com mais força, mesmo diante dos obstáculos da multidão que querem te derrubar, te tirar do caminho do Senhor. Quando nós buscamos com fé, nós vemos que Jesus para, que ele atende. Ele parou e perguntou: o que vos querem que eu vos faça? Aqui nos mostra que precisamos saber o que queremos, precisamos ter foco na nossa caminhada, refletir, buscar o que a gente precisa diante de Deus. Nós precisamos ter isso bem claro, porque para quem está perdido, qualquer caminho serve. Por isso precisamos nos fixar em Jesus, buscar as melhores coisas em Jesus. Não é andar por qualquer caminho, não é deixar que qualquer vento nos carregue. Então, verso 33 e 34, responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Jesus foi tocado de compaixão por eles. Então aqui consta que Jesus, na verdade, curou não só Bartimeu, como o outro cego que andava com ele. Amém? Nós vamos até aqui nesta aula de hoje, nós vamos falar a entrada, próxima aula, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Nós vamos começar aqui o Calvário de Jesus, na verdade, né? Aquele sofrimento todo, e vamos estar mais à frente, chegando quase à morte de Jesus. Amém? Então, que você tenha aí aprendido bem esta aula poderosa, tenha entendido bem esta aula. Então, tome para você, nós estamos aqui para servir, não para sermos servidos. Não estamos aqui preocupados se vamos estar à direita ou à esquerda de Jesus. Nós precisamos estar no céu, né? Guardar a nossa salvação, caminhar com Jesus, deixar de mimimi, né? De coisinha para lá e coisinha para cá. Olhe para o céu, é de lá que vem o nosso milagre, mas é de lá também que vem a nossa salvação. Amém? Tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus, com a sua família, e estaremos à noite no templo, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Amém? Um forte abraço, um beijo no seu coração.